Hora de falar sobre o São Paulo, meio atacante Guilherme Marques, 34 anos de idade, foi sugerido ao São Paulo. Ele é um velho conhecido de Hernan Crespo, que chegou a cogitar sua contratação quando o Guilherme jogava no Benevento. Rui Costa, diretor executivo de futebol do São Paulo, também gosta do Guilherme Marques, mas o São Paulo ainda não tomou uma decisão sobre a contratação do atleta. Meio atacante, veterano, que em 2023 vestia a camisa do Goiás, ele chegaria em contrato de risco, com o São Paulo não pagando absolutamente nada pela aquisição e bancando apenas um salário pequeno, que seria aumentado caso o Guilherme provasse capacidade para continuar jogando no clube. Vale a lembrança de que o Guilherme tem contrato com o Changchun Yatai e está recebendo seus vencimentos. O grande problema é que ele não foi inscrito por um erro de interpretação do regulamento por parte do clube chinês, até por isso a condição dele é bem tranquila. Tem salário relativamente alto e não tem sido utilizado na China, gostaria de jogar no tricolor. A resposta deve acontecer nos próximos dias. O São Paulo está pensando os prós e contras. A busca é por um meia, por um atacante, por um zagueiro e também por um lateral direito. Qualquer jogador que for contratado precisa chegar a custo zero. Hora de falar sobre o São Paulo, que já ultrapassou até com relativa folga a meta de venda de atletas para a temporada de 2025. Qualquer clube de futebol no Brasil faz projeções sobre quanto vai faturar em relação a cada um dos itens. O São Paulo precisava em 2025 arrecadar 155 milhões de reais com vendas de atletas e já chegou a 169 milhões de reais. Com um detalhe importante, várias das negociações que eu vou citar aqui são de ex-atletas do São Paulo, que seguem rendendo dinheiro ao clube graças ao mecanismo de solidariedade. Bom, como é que o São Paulo chegou a esses quase 170 milhões de reais? A maior negociação de William Gomes, 55 milhões de reais junto ao Porto. Matheus Alves, recentemente negociado com o CSKA, rendeu mais 39 milhões de reais. E o Ângelo, que vai virar reforço do Strasbourg em 2026, já arrecadou ao São Paulo, ou garantiu ao São Paulo, 32 milhões de reais. Michel Araújo, que foi para o Bahia, valeu 17 milhões e 300 mil. O empréstimo do Nestor garantiu mais 9 milhões e 400 mil. Wellington Rato, 5 milhões. Eric, 1 milhão. Marquinhos, 500 mil. Cauê, 4 milhões. Matheus Amaral, 1 milhão. Lucas Perry, 2 milhões e 970. Vitinho, 1 milhão e 100. E Tuta, 2 milhões e 800 mil. Completam a relação de atletas que asseguraram dinheiro ao São Paulo. A má notícia pro torcedor tricolor vem agora, apesar desse caminhão de dinheiro, em caso de boa proposta por alguns dos titulares, dá para imaginar que ainda saia negócio. O tricolor passa por enormes dificuldades financeiras. Quero te contar agora que Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians e tratado algum tempo atrás como uma das maiores promessas da posição do goleiro no futebol brasileiro, está à disposição no mercado. A imprensa inglesa afirma que o Nottingham Forest já comunicou ao atleta de que ele não faz parte dos planos para a próxima temporada. O Forest, inclusive, procura um goleiro para disputar a posição com o Matt Sells. Como o Carlos Miguel é estrangeiro e não foi utilizado na primeira temporada, foram só 3 aparições, fica ruim para o Forest manter um goleiro que não é titular, bem longe disso, e ocupa a vaga de estrangeiro. Então, a ideia do Forest é negociar o mais rápido possível o Carlos Miguel. Levando em consideração que foram gastos apenas 4 milhões de euros para tirá-lo do Corinthians, dá para imaginar que não exista tanta dificuldade numa negociação com o Carlos Miguel. O grande ponto é que o goleiro, hoje com 26 anos de idade, ainda tem a preferência de permanecer na Europa, apesar de clubes grandes do futebol nacional estarem atrás de goleiros. Tenho contado para vocês que recentemente Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Bahia, por exemplo, se interessaram na contratação de Pedro Morisco, 21 anos de idade, atleta do Curitiba. Um pouco antes, o Palmeiras e o Cruzeiro também fizeram tratativas com o Léo Jardim, que optou por renovar seu contrato com o Vasco da Gama. Importante lembrar ainda que dá para dizer que o Cruzeiro saiu dessa disputa por goleiro depois de fechar com o Matheus Cunha, reserva do Rossi, e é também por conta da saída do Matheus Cunha, prevista para dezembro, que o Flamengo monitora o mercado, disposto a trazer alguém para fazer sombra ao Rossi. Só para completar, lembrar que o Carlos Miguel, enquanto jogador do Corinthians, viveu grande fase, deixando excelente impressão. E ele só saiu do Corinthians porque a multa rescisória era das mais baixas, 4 milhões de euros, num contrato extremamente mal redigido pelo então presidente Duílio Monteiro Alves. Pergunta que eu deixo para você, o Carlos Miguel caberia no seu time do coração? Para mim, ele seria titular em praticamente todos os clubes da Série A do Brasileiro.
Concorda? Discorda? Já usa espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Quero trazer informação exclusiva sobre o São Paulo Tricolor negocia com os promotores da Shakira a realização de mais um show da cantora colombiana. Ela já se apresentou em fevereiro desse ano no Morumbis para mais de 70 mil pessoas. A tendência é que esse show aconteça em dezembro, embora o São Paulo e os promotores discutam as datas. Vale a lembrança de que o Campeonato Brasileiro nesse ano vai avançar no mês de dezembro por conta da paralisação por causa da Copa do Mundo de Clubes. E é importante dizer que se o show da Shakira acontecer em dezembro, vai garantir mais dinheiro ao São Paulo. Isso porque o Tricolor fez um acordo com a Live Nation que garante a ele R$20 livres de impostos para o Tricolor por cada ingresso vendido. Então o São Paulo, além de faturar com o aluguel do seu estádio, agora fatura também um valor fixo por cada ingresso vendido. A expectativa é de que um show para 80 mil pessoas assegure ao São Paulo algo na casa dos 4,5 milhões de reais. Em relação ao show, definição deve acontecer nos próximos dias, mas há enorme vontade do São Paulo, da Live Nation e dos representantes da Shakira de realizar essa apresentação no mês de dezembro. Tricolor que já tem garantidos para o restante da temporada mais 2 shows do Oasis, um do Linkin Park, um da Dua Lipa e outro do Imagine Dragons. Bora falar agora sobre o São Paulo com mais dinheiro em negociação envolvendo ex-jogador. Zagueiro Tuta, formado no Tricolor, está trocando no Eintracht Frankfurt pelo Al Duhail do Catar. Operação de 15 milhões de euros ou 96 milhões de reais. O São Paulo já não tem mais percentual de venda futura, mas se beneficia graças ao mecanismo de solidariedade. Tricolor fica com 3% desse negócio, ou mais ou menos 2 milhões e 900 mil reais. São Paulo que havia vendido o Tuta para o Frankfurt em 2019 por apenas 7 milhões e 800 mil. Recentemente, também graças ao mecanismo de solidariedade, São Paulo embolsou 2 milhões e 970 mil com a transferência do Lucas Perry do Lyon para o Leeds e mais 1 milhão e 100 mil reais com a venda de Vitinho do São Luís para o Tijuana, ambos do México. O Antony deve ser o próximo a garantir dinheiro, mas muito mais dinheiro do que as cifras que eu citei, com a saída dele do Manchester United. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.